Jefferson. Nós estamos na nossa aula 2 do nosso curso ISO 14001-2015, Preparação e Resposta a Emergências, lá do item 8.2 da norma, né? Nós estamos tratando o assunto de preparação e resposta a emergências em algumas aulas para que você possa entender melhor esse assunto. Então, nas empresas, de um modo geral, que tem um sistema de gestão, né, no caso pode ser gestão ambiental, gestão de segurança e saúde ocupacional, eles têm lá no item 8.2 a preparação e resposta a emergências. Aqui no caso a gente está falando da ISO 14001-2015, mas a sequência é a mesma, né? A preparação é a mesma, a preocupação é a mesma, mesmo porque a definição de emergências é a mesma, né? Qualquer fato inesperado que acontece aí no processo que precisa de ações e recursos imediatos, né? Para a sua adequação ou para a retomada à normalidade. Muito bem, nós tínhamos falado na aula 2 que a preparação e resposta a emergências, né, no item 8.2, basicamente ele depende da identificação das situações de emergência. Então nós precisamos de fazer uma análise de risco, já foi comentado lá sobre a ferramenta APR, que é uma das 32 ferramentas lá de análise de riscos da ISO 31010, aonde uma vez definida lá as situações, a norma, o ISO 14001, no item 8.2, ele pede por quê? Para estabelecer, implementar e manter processos necessários. Entenda processos necessários aqui como os procedimentos, né, que vão então dispor de recursos para resolver determinada situação. No caso aqui, esses processos necessários devem ser feitos tanto para responder, né, situações reais de emergência, quanto para preparar-se para situações de potenciais de emergência. Agora perceba que responder às situações de emergência, você vai usar um plano de emergência, né? E preparar-se para as situações de emergência é elaborar um plano de emergência. Uma vez definido isso, né, dentro das situações de emergência, utilizando a ferramenta de análise de risco lá para identificar os cenários de emergência, identificar as causas dos perigos e estabelecer os controles, né, para as causas dos perigos, que no caso aqui seriam as causas da situação de emergência, das situações de emergência, que no caso de identificação de aspectos e impactos, é uma identificação de aspectos e impactos em situações de emergência, né, que está previsto lá no formulário LAIA, levantamento de aspecto e impacto ambiental. Uma vez feito essa identificação e definido os aspectos e impactos ambientais significativos, aí então se estabelece aí o plano de emergência para que você possa responder. Quando fala preparar processos necessários, entenda-se que é para elaborar um procedimento, não é isso? E o procedimento tem uma estruturação para atender, inclusive, o item 7.5 da norma ISO 14001, que é informação documentada. Então, todos os procedimentos são informações documentadas, né? Então, nós temos os procedimentos de gestão, os procedimentos operacionais e os procedimentos de resposta à emergência. Basicamente, a estrutura é a mesma, tem um título, uma numeração, uma data e a revisão. Tem lá o objetivo, normas e requisitos aplicados, abrangência, responsabilidades, termos e definições, e no item 6, descrição, tem uma parte lá, descrição gráfica, fluxograma. Eu particularmente gosto da estrutura de fluxogramas para os processos, principalmente operacionais e de resposta à emergência, porque eles seguem uma lógica, né, que tira qualquer dúvida, né, que possa acontecer durante a ação. Depois, descrição das atividades no item 6.2.2. E no item 7, documentação, a parte de controle de documentos, controle de registros e, por fim, modelos e anexos. Então, a gente vai falar hoje exatamente da descrição gráfica do fluxograma, que é como estruturar, né, o fluxograma de resposta à emergência. E durante a apresentação vocês vão ver que é bastante interessante a forma como aborda e como deixa claro a ação dos brigadistas, do pessoal responsável pela resposta à emergência, para retirar qualquer dúvida e evitar qualquer erro, né, que possa ser crítico. Muito bem, dentro da gestão de resposta a emergências, conhecer o processo de emergência é importantíssimo. Perceba que nós comentamos lá que tudo é um processo, né? E para todo o processo a gente estabelece o quê? Um fluxograma de resposta à emergência. Cada cenário de emergência precisa ter uma estratégia de emergência. Isso a gente estabelece a partir de um procedimento que é criado dentro de um fluxograma. Então nós temos aqui um cenário, né? Podemos ver aqui um cenário inicial, onde nós temos um caminhão-tanque, não é isso? Ele tem 2 tanques de partida e ele aqui está tendo um derramamento. Provavelmente foi esse caminhão azul que está parado lá à frente.
que bateu, colidiu e está vazando aqui diesel, provavelmente seja diesel esse material aqui, pela coloração. Aí o que acontece? Aqui eu tenho um cenário de emergência, uma colisão seguida de derramamento de produto perigoso. E aí esse produto perigoso, sempre quando acontece na estrada, eu acompanhei várias respostas e simulações de resposta, ela sempre acontece próximo de uma ponte. Então vai escorrer até que alguém faça a contenção, isso aqui vai atingir um corpo d'água e a emergência vai se estendendo. Para isso, nós estabelecemos um fluxograma inicial de resposta. Eu gosto desse modelo de fluxograma. Então, a partir do momento que houve um início aqui, né, da emergência, então, primeira coisa, avaliação da situação de emergência. Aí tem uma pergunta aqui, existe sinalização na via? Se não existe, providenciar recursos e sinalizar. Aí volta novamente aqui, eu crio um loop para assegurar que foi resolvida essa situação. Existe sinalização na via? Agora sim. E depois, qual é a próxima pergunta que eu faço? É necessária a contenção do vazamento na carreta? Percebe-se que sim. Se sim, providenciar recursos para a contenção do vazamento na carreta. Mais uma pergunta, é necessário e possível transbordo do produto? Transbordo é quando a gente transfere para um outro caminhão-tanque o que está aqui, né? Então percebe-se que aqui é necessário. Então providenciar recursos para transbordo, aí volta para cá e aí cai para a pergunta novamente, é necessário contenção do vazamento da carreta? E aí então a gente vai resolvendo, cria um loop para assegurar que essas ações sejam executadas. No caso dessa pergunta aqui, é necessário e possível transbordo para o produto? Se não, eu volto aqui para baixo e aí continuo a minha análise. É necessário ou é possível a contenção do vazamento no solo? Perceba que aqui está derramando no solo e a gente pode colocar algumas barreiras de contenção aqui, né? E aí então o que acontece? É possível ou é necessária a contenção de vazamento no solo? Se sim, providenciar recursos para a contenção do vazamento no solo, e aí faz o loop até que assegure que essa situação foi tomada. Perceba que ele volta aqui, ó. Depois, é possível a contaminação do rio? Como a gente comentou, é possível, né, que existe uma inclinação aqui, que isso aqui escorra para uma ponte, para um rio, e a gente tem uma contaminação. E aí então, se é possível a contaminação de rio, então vamos providenciar recursos para a contenção do vazamento no rio. E aí, outra pergunta, já que está no rio, né? É possível a contaminação da estação de tratamento de água? Ou seja, ter lá uma bomba de captação no rio? Se sim, providenciar recursos para evitar ou controlar a contaminação da estação de tratamento de efluente. Aí ainda, né? Porque se fosse captado pelo rio, então aí essa água vai para o sistema de tratamento. Aí existe a possibilidade de contaminação da população? Se sim, providenciar recursos para evitar e controlar a contaminação das pessoas. Aí a seta volta para lá e aí você cria um loop até que possa ser resolvida essa situação. No caso dessa pergunta aqui, é possível a contaminação de estação de tratamento de efluente? Se não, volta para cá e aí segue o fluxo normal. Outra questão, existe a possibilidade de contaminação da população? Não. Se não, volta para cá e aí a gente vai seguindo no fluxograma. Qual é a próxima atividade? Providenciar recursos para o monitoramento do cenário de emergência. Ou seja, antes a gente utilizava, conforme o local, você pode utilizar helicóptero, avião, lancha, né, dependendo do tamanho, mas hoje a gente usa muito drone, né? Então, providenciar recursos para monitoramento do cenário de emergências. Aí você consegue, com o drone ali, estar filmando e estar trazendo a informação em tempo real para o centro de controle de operações. Aí, uma vez providenciados os recursos para monitoramento, tem aqui, ó, montar o centro de operações de resposta à emergência no local. Então, nós temos um centro de operações de emergência que está na central, mas agora eu tenho uma no local, porque você vai ter Polícia Rodoviária, CETESB, aqui no caso de São Paulo, conforme o município, Secretaria do Meio Ambiente, vai ter uma série de pessoas ali que devem estar em contato, né, com o que está acontecendo e deve ser reportado para essas pessoas que está acontecendo em tempo. Muito bem, aí tem uma pergunta, cenário emergencial foi controlado, ou seja, aquele cenário, os cenários emergenciais foram controlados, se não continuar com as ações de resposta à emergência. Perceba, cria um loop aqui até que tudo seja resolvido. E aí depois, o cenário emergencial foi controlado? Sim. Aí então agora é a desmobilização de todos os recursos de resposta e a elaboração do relatório de resposta à emergência, enfim. Perceba que esse fluxograma aqui, para esse cenário, ele propõe ações específicas, né, que devem ser feitas. E aí deve ser detalhado em cada uma dessas
caixas, né, cada uma das caixinhas que representa atividades, que vão gerar muito provavelmente instruções de trabalho, para que você possa fazer o que? Um detalhamento e depois treinar as pessoas nesse cenário. Perceba que cada cenário de emergência, só naquele exemplo que eu dei, nós tínhamos 6 cenários de emergência, né? Então, para um vazamento de produto, que seria nesse caso aqui. Então, tem 6 potenciais cenários. Se morre uma pessoa aqui, é mais um cenário de emergência e mais recursos para ser tratado. Então, é assim que a gente vai observando. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula, né, sobre o detalhamento do item 8.2, preparação e resposta à emergência, e peço que você se subscreva aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, né, para contribuir com a divulgação do nosso trabalho, e nós também temos curso aqui na Udemy, né, se você quiser pode acessar aqui por esse link. Muito obrigado, agradeço a sua participação, até a nossa próxima aula.